Salve a igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Convido os amados a abrirem comigo suas Bíblias. Gálatas 3, de 23 a 29, diz assim a palavra de Deus: Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados, para esta fé que de futuro haveria de se revelar, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e lhe pedimos que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações, nos instrui segundo a Tua vontade, nos dê entendimento e sabedoria, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, esteja conosco, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que pedimos e agradecemos. Amém. Conforme nós vimos meditando na carta aos Gálatas, houve uma inversão, né? Semana passada nós vimos o começo do capítulo 4, por conta da data da Páscoa e a citação que o capítulo 4 faz a respeito do herdeiro e do Senhor Jesus Cristo. Mas é até providencial que a gente medite hoje no capítulo 3, o finalzinho desse capítulo, depois de já termos meditado no capítulo 4. Quando nós lemos Gálatas, o capítulo 3, parece que aquilo que vai sendo passado, versículo após versículo, com uma simples repetição. Porque quando nós lemos do 23 ao 29, ele nos falando sobre estarmos presos na lei, como escravos da lei, como tutelados pela lei, parece que isso está muito ligado com aquilo que Paulo escreve alguns versículos antes, nesse mesmo capítulo 3, quando ele fala que a lei veio antes e vai nos falar que Abraão recebeu a promessa antes da lei. Todo o capítulo 3, Paulo ele vem nessa tensão, ele tensiona e depois ele solta um pouco mais. Ele aperta os irmãos de Gálatas e depois solta um pouco mais. Ele fala sobre o problema e depois ele fala sobre a solução. E isso vem acontecendo em Gálatas. Então quando nós passamos aqui, parece que Paulo só vem falando todo o capítulo 3. Lei e graça, lei e promessa, a fé e as obras, a fé e obras. Mas eu acho interessante, porque justamente no final do capítulo 3, o trecho que nós lemos, é o momento em que Paulo, depois de exortar muitos cristãos de Gálatas, dizendo a eles que eles estavam voltando atrás, dizendo que eles estavam sendo insensatos, dizendo que eles estavam abraçando algo que eles deveriam já ter abandonado há muito tempo, e depois de muito chamar a atenção daquela igreja, Paulo ele chega no final do capítulo 3, e ele fala sobre uma liberdade que só é experimentada por aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele ainda vai falar de lei, ele ainda vai citar a lei no seu contexto, mas a mensagem que Paulo traz nesses últimos versículos, ele mais do que uma mensagem acusando aqueles homens de voltarem à lei, é uma mensagem de quem diante deles diz: vocês não têm mais necessidade da lei, porque vocês são livres. O grande problema é que nós, quando encontramos o cristianismo, e aqui nós podemos crer que a grande maioria, se não todos, já o fizeram, e se alguém ainda não fez, a oportunidade está diante dos seus corações. Mas quando nós encontramos o cristianismo, quando nós entendemos a Jesus Cristo, quando a salvação pela graça ela vem aos nossos corações, e nós entendemos que não depende das minhas obras, mas daquilo que Cristo fez na cruz, há um sentimento de liberdade muito grande nos nossos corações.
Mas quando alguém entra na caminhada cristã, com o passar do tempo, há um momento em que há uma tendência natural no coração humano em voltar mais um pouco às ordenanças. Parece que a liberdade não é algo que está muito certo nos nossos corações. Nós vivemos em tempos que a liberdade parece algo inatingível. A própria sociedade, em busca da liberdade, eles se prendem em coisas que não levam a lugar algum. Pessoas em busca da sensação de liberdade, muitas vezes se prendem a drogas, se prendem a lugares e pessoas que só fazem mal à sua vida. Pessoas em busca de uma pretensa sensação de liberdade, arriscam as suas vidas muitas vezes em esportes radicais ou coisas semelhantes. Na busca pela liberdade, o ser humano ele acaba por se prender mais ainda. Na busca pela liberdade, nós nos colocamos debaixo de uma situação que ela é muito mais custosa, muito mais perigosa e muito mais aprisionante do que aquilo que nós considerávamos que estava nos prendendo. Quando nós falamos em caminhada cristã, se voltar para Cristo, colocar a sua vida diante de Cristo, a palavra nos apresenta algumas pequenas coisas que a Bíblia ensina que o cristão deve fazer. Há mandamentos, há normas, há leis, há regras, todas essas coisas estão na Bíblia. Mas ela também nos especifica que nenhuma delas é o que salva é somente Jesus Cristo. Mas muitas vezes a pessoa, ao olhar para essas regras, ao olhar para dentro das igrejas, e eu não estou falando aqui da má visão que muitas vezes alguns têm, mas ao olhar para dentro das igrejas com uma visão boa sobre elas, as pessoas veem lugares aprisionantes, porque eles consideram que qualquer autoridade sobre si é uma prisão e ele quer fugir daquilo. Mas ao fugir dessa pequena autoridade, às vezes, ao fugir dos mandamentos e dos ensinamentos da palavra de Deus, ao fugir daquilo que a palavra exige de nós como vida, essas pessoas em busca de uma pretensa liberdade, eles voltam a entrar em uma prisão muito maior ainda. É justamente disso que Paulo está falando aqui, quando ele fala com os cristãos em Gálatas. Vamos lembrar aqui aquilo que a gente vem falando desde o começo. Primeiro, a igreja de Gálatas era um grupo de pequenas igrejas que eram novas no Evangelho, se a gente olhar da perspectiva bíblica. Igrejas fundadas há mais ou menos 30 anos, antes da carta escrita por Paulo. Eles tinham aprendido o Evangelho. Um povo que não conhecia, eles tinham um conhecimento vago a respeito do judaísmo, das leis de Moisés, como quem conhece uma outra cultura, mas eles não eram envolvidos nisso. Suas vidas não tinham nenhuma ligação com os judeus, conforme nós podemos ver em outras igrejas, principalmente quando nós lemos o livro de Atos. Eles não estavam familiarizados com a lei de Moisés, com os dias que eram guardados, nem muito menos com os ritos da circuncisão, entre outros. E foi-lhe apresentado um evangelho puro, da salvação pela fé em Cristo Jesus, sem necessidade de lei, sem necessidade de circuncisão, sem necessidade de dias santos ou guardas. E eles aderiram a esse evangelho, e a vida deles foi transformada. Mas com o passar do tempo, se introduzem no meio daquelas igrejas alguns judaizantes, assim eram chamados esses homens, e eles começam a trazer as ordenanças da lei de Moisés, que eram lá a velha dispensação, e eles começam a dizer para os crentes que eles poderiam ser crentes, mas eles só seriam plenamente servos de Deus se eles observassem aquilo que a lei dizia. Então eles trazem uma nova mensagem, dizem: não, você está indo muito bem, mas para você ser crente mesmo, para você ser salvo mesmo, você tem que se circuncidar. E aí eles apresentam a lei, e aqueles irmãos daquelas igrejas em Gálatas, eles começam a procurar se circuncidar, eles começam a se voltar para a lei. E quando Paulo escreve, ele vem chamando a atenção justamente disso, dizendo: ó, vocês estão voltando para a lei, vocês foram salvos pela fé, pela graça ou pela lei? E ele chega ao ponto de chamar eles de loucos, dizendo que vocês são loucos porque vocês estão abandonando a graça e voltando para a lei. Vocês não foram salvos pela lei. E ele fala, explicando que a lei ela não podia salvar ninguém. É o que muitas pessoas precisam entender hoje, que a lei ela não salva.
A lei, ela vem para mostrar que nós somos incapazes de nos salvar por nós mesmos. E aí, Paulo, ele escreve, começa aí no versículo de número 23, quando ele chama a atenção deles dizendo: mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, para esta fé que de futuro haveria de revelar-se. Então antes nós estávamos trancados sobre a lei. E é interessante ele falar isso, que eu disse que os Gálatas eram cristãos que eles não tinham conhecimento do judaísmo. Mas não diferente do judaísmo, as religiões pagãs também, elas traziam as suas prisões. Eles tinham que oferecer sacrifícios, porque os deuses pagãos, eles constantemente se iravam com os homens, e para poder acalmar os deuses, eles faziam sacrifícios. Para poder conseguir o favor dos deuses, eles tinham que oferecer oferendas. Para que a chuva viesse no tempo certo, eles faziam sacrifícios ao Deus do céu. E aí, entre tantos outros que aparecem ali, por exemplo, os cananeus, eles acreditavam que sacrificando a Baal, Baal providenciava a chuva para eles. Então os pagãos, eles tinham ali também as suas prisões, os sacrifícios, a forma de comprar o favor dos deuses. Tudo isso era a lei que Paulo se refere, ele não se refere somente aos judeus, porque senão ele não precisava dizer, estávamos sob a tutela da lei. Isso seria para os judeus. Mas aqueles irmãos, ele diz também, vocês também estavam presos, vocês também tinham as suas ordenanças. Essa prisão é algo que está no coração do ser humano. Todos nós, se a gente voltar ao nosso pensamento, antes de nós voltarmos a nossa vida para Cristo, antes de entregarmos o nosso coração a Deus plenamente, nós vivíamos presos. Qualquer coisa que se apresentasse dizendo, você faz isso para poder agradar a Deus, as pessoas fazem. É muito fácil você convencer a pessoa a fazer uma série de sacrifícios, sejam eles físicos, sejam eles espirituais, ou até mesmo financeiros, dizendo que aquilo vai conseguir o favor de Deus. As pessoas facilmente aderem a isso. Nós vemos isso aí em todos os lados ao nosso redor. Pessoas que depositam grandes somas em dinheiro nas mãos de homens muitas vezes inescrupulosos, porque eles dizem que se você fizer aquilo, Deus vai se agradar de você. Pessoas que sacrificam o seu tempo, sacrificam a sua própria saúde, fisicamente eles fazem coisas pesadas, coisas que lhe custam muito esforço, porque diz que se você fizer aquele esforço, se você fizer aquela penitência, você vai conseguir o favor de Deus. Ou até mesmo pessoas que entram em sacrifícios espirituais, propósitos. Aquele momento que você diz, eu vou ficar tanto tempo sem pensar nisso, sem fazer aquilo, eu vou me afastar disso que me agrada, porque as pessoas acreditam que isso pode fazer Deus se agradar mais de você. A gente cai facilmente nesse tipo de situação, porque é da natureza do ser humano ele buscar se salvar de alguma forma. É como alguém que está se afogando, ele vai se agarrar à primeira coisa que vier passando diante dele. Se você jogar para ele uma barra de ferro e ele conseguir segurar ela antes dela bater na água, ele vai se agarrar nela, porque ele está desesperado. E assim é o ser humano sem o conhecimento de Deus. E isso que Paulo vem apresentando aos cristãos ali em Gálatas. Nós estávamos encerrados, nós estávamos debaixo, estávamos presos, trancados debaixo da lei. Essa era a nossa condição. Mas o importante é que Paulo está dizendo aqui que esta era a nossa condição. Paulo aqui em Gálatas, ele faz nos lembrar Efésios capítulo 2, quando ele diz, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós estávamos trancados, antes que viesse o Cristo, antes que conhecêssemos o Cristo, antes que entendêssemos a respeito da salvação, e a palavra falasse ao nosso coração, nós estávamos trancados debaixo da lei, debaixo de ordenanças e mandamentos, seja eles de onde quer que venham, tentando nos salvar pelo nosso próprio esforço. O grande problema é que o nosso coração ele é orgulhoso demais, porque Paulo ele vem falando todo o capítulo 3, explicando que a lei não tem capacidade de salvar, mas ela tem um objetivo específico, o objetivo de mostrar que nós não podemos nos salvar. Então a pessoa, ela tentava cumprir a lei, e ele não conseguia cumprir a lei, e era para naquele momento ele reconhecer que ele não tinha capacidade de salvar a si mesmo,
Mas o que acontece com o coração do homem? Os judeus, eles se tornaram os fariseus. Eles começaram a distorcer a lei, e eles não admitiam que eles tinham errado. Quando acontecia alguma coisa, eles inventaram aqueles subterfúgios. É como um advogado que está procurando as brechas na lei para poder livrar o seu cliente. Assim eram os fariseus com a lei de Moisés. Eles sempre colocavam brechas para justificar os seus erros. E, se eu não me engano, foi o reverendo Samuel Vieira pregando certa vez. Ele dizia o seguinte: quem é bom em se justificar é ruim em se arrepender. E é isso que Paulo apresenta aqui. Ele está dizendo: nós estávamos trancados na lei, só que a lei, ela servia somente para mostrar que não temos capacidade. Mas na nossa arrogância, nós distorcemos a lei, para não admitir que nós não conseguíamos. E a gente continua tentando se agarrar na lei. Paulo, ele, com quem acorda, é quem pega pelos ombros o seu interlocutor e sacode dizendo: acorda, você não pode se salvar pela lei, essa capacidade ela não está em você. Então ele diz: nós estávamos lá, isso é passado, nós vivíamos lá trancados, nós estávamos guardados. E aqui vai ter uma palavra que ele repete algumas vezes, dizendo que estávamos sob a tutela da lei. No mesmo sentido de tutela, mais à frente ele vai dizer que a lei nos serviu de aio. Essa palavra aio é como uma palavra tutor, é alguém que conduz. Na verdade, no grego aqui a palavra vai ser equivalente ao termo que significa aquele que ensina. Só que nos nossos dias o termo se perdeu um pouquinho, né? Seria o tutor, aquele que ensina, mas o significado principal que era de um escravo. Um escravo que ele era colocado a responsabilidade de cuidar dos filhos do seu senhor. Nós falamos sobre isso aqui semana passada e também anterior. Só que esse escravo, ele não era o professor em si. Ele era o responsável, ele era o vigia. Ele era como um guarda. Ele escoltava a criança até a escola onde os mestres o iam ensinar, o trazia de volta. Ele vigiava para ver se o garoto ele estava fazendo as tarefas, e ele corrigia. Então ele vigiava, ele acompanhava, e às vezes ele castigava. Ele batia mesmo na criança para que ele pudesse fazer os seus trabalhos, para que ele desenvolvesse as suas atividades, para que ele fosse para a escola, para que ele voltasse, para que ele fizesse as suas tarefas. E frequentemente esses escravos, eles eram bem pesados naquilo que faziam. Você pensa, o sujeito é escravo, está preso a um senhor, sem direito sobre a própria vida. De repente, nas mãos dele cai o filho do patrão. A gente sabe muito bem, hoje em dia a gente pode ter ideia, cai o filho do patrão. Você acha que ele ia aliviar a mão do filho do patrão, sendo que a função dele era justamente bater no menino? Então, quando Paulo traz essa figura desse tutor, quando traz a figura desse educador aqui, ele fala de alguém que o menino tinha ânsia, tinha vontade de fugir da presença dele. Era alguém que a criança ficava contando os dias em que ele poderia sair daquela posição, e ele não precisaria mais ser acompanhado por aquele tutor, por aquele aio, por aquele homem. E é interessante que Paulo ele apresenta justamente dessa forma, porque o que ele está chamando a nossa atenção, e aqui não só aos Gálatas, mas a nós hoje também, ele está dizendo que a lei era algo pesado e nós deveríamos estar desejando sair debaixo dela. Nós deveríamos desejar deixá-la para trás. Mas infelizmente a própria realidade dos Gálatas é a realidade nossa hoje. Porque aquilo que deveria ser no nosso coração, o desejo de deixar para trás, nós ainda estamos nos agarrando a ele como quem não quer abandonar. Paulo está dizendo que a lei ela ficou para trás. Nós vivíamos no passado sob a lei, mas parece que nós hoje ainda queremos nos agarrar à lei e não queremos nos encontrar realmente com Cristo. Por quê? Porque a lei é mais simples. Porque quando eu estou cumprindo a lei, eu posso dizer que eu estou fazendo. Porque quando eu estou cumprindo a lei, eu posso ter certeza daquilo que eu estou fazendo, e o meu coração ele tem satisfação em dizer que eu estou fazendo alguma coisa. Mas Paulo diz, isso é passado. Por quê? O versículo do número 24, Gálatas 3, ele continua nos dizendo aí, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo,
a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei era só uma forma. Paulo primeiro diz, a lei ficou no passado. Mas ele vai dizer para nós em segundo lugar, para que serve a lei? Ele vai nos lembrar mais uma vez, a lei ela serviu para nos guiar a Cristo. Eu acho interessante porque ainda hoje nós vivemos moldando o comportamento das pessoas e não o seu coração. E assim como a lei ela serviu ali para os judeus e também para os gentios, de um preparador, de um mensageiro, de alguém que os guiou, e deveria ser abandonada porque eles já chegaram ao seu destino, como uma estrada que fica para trás, assim também hoje, o conhecimento de Deus, ele toma o mesmo caminho na nossa vida. Quando ele fala que a lei ela nos serviu de guia até chegarmos a Cristo, também nós trazemos hoje, quando nós começamos a conhecer a Cristo, muitas vezes a igreja ela serve de guia, para nos mostrar um pouco como é esse caminho. A palavra ela tem um termo que aparece algumas vezes no Novo Testamento, que é conformar. Hoje já virou mais ou menos um termo quase que pejorativo, quase que negativo nos nossos dias. Porque a pessoa conformada é aquela pessoa que não tem ambição para nós hoje. Mas o significado da palavra conformar quer dizer encaixar na forma. O conhecimento de Deus, a comunidade da igreja, ela serve para poder nos mostrar, nos dar o formato. E aí que vem o termo conformar. Paulo ele diz que a lei ela serviu de apontamento para Cristo. Ela serviu para moldar o povo, para que eles pudessem ver a Cristo. Assim como nós, quando chegamos ao Evangelho, quando temos conhecimento do Evangelho, nós nos inserimos numa comunidade, a comunidade ela nos ajuda a entender o modelo. Ela ajuda a mostrar mais ou menos como por fora são as coisas, porque dentro do coração ninguém diz para o outro como funciona. A gente não tem a capacidade de entrar no coração do outro, mas nós mostramos por fora. A igreja ela funciona mais ou menos como uma forma que vai moldar no primeiro momento, para lhe direcionar. O grande problema é que a gente entra na forma, só que depois a gente não quer sair da forma. A gente entra na forma e algumas pessoas começam a achar que a própria forma ela é a religião. Hoje em dia nós enfrentamos pessoas que se revoltam com a religião, justamente porque eles estão revoltados com a forma, e não com o entendimento. Mas constantemente isso acontece conosco, porque quando alguém chega numa comunidade, quando alguém chega na igreja, ele começa a aprender, ele começa a ser ensinado como as coisas funcionam, ele começa a se adaptar à forma de comportamento. Nós nos adaptamos à linguagem, nós nos adaptamos às roupas, nós nos adaptamos à rotina que a igreja tem. Mas toda essa adaptação é como uma forma. Ela vai nos colocar para nos dar uma direção, dar um primeiro passo, nos colocar de uma forma que a gente possa se encaixar uns com os outros. Mas o grande problema é que a gente não abandona a forma. Os cristãos eles passam tempos e tempos, e depois de um certo período que deveria ser a maturidade, que deveria ser um momento em que se libertar, as pessoas ainda voltam e querem voltar para a forma, assim como os cristãos em Gálatas queriam voltar para a lei. A gente se prende nos modelos, a gente se prende nas pequenas coisas, ao invés de entender o que o Evangelho quer dizer para nós. Certa vez um pastor, eu estava falando sobre essa questão de modelos, ele dizia que um determinado irmão chegou para ele falando: você viu fulano de tal que foi para frente, estava com a roupa assim, assim, assim. A liderança da igreja tem que fazer alguma coisa. E aí esse pastor conversando, ele disse o seguinte: a gente muitas vezes vai lá e a gente reclama, a gente fala com a pessoa: isso aqui está errado. Mas as pessoas precisam entender que esse apontar de erro, ele é a forma, ele é um entendimento, é um modelo, é mostrando a adaptação, é quando o coração da pessoa ela chega de fora para dentro da comunidade, quando ela vem do mundo para o Evangelho, e a sua mente ela ainda está tomada com os valores do mundo, e ela precisa muitas vezes ser dito: isso aqui não tem muita condição, isso não condiz com aquilo que a palavra ensina, e ela precisa ser chamada a atenção. Mas
com o passar do tempo, as pessoas deveriam abandonar essa necessidade. Isso deveria ficar para trás. Não deveria mais ser necessário chegar às pessoas e apontar algum tipo de uso ou costume. Essas coisas deveriam ser transformadas automaticamente. Porque não adianta a gente apontar só o externo se o coração ele não muda. Paulo, quando ele escreve o versículo 24 e diz que a lei serviu de apontamento para Cristo, ele está dizendo, agora nós estamos em Cristo. Já foi apontado. Por que a gente ainda quer voltar à forma? Por que ainda nos nossos dias hoje, há muitos que passam anos e anos, décadas dentro da igreja, mas não conseguem transformar o seu coração e precisam ser lembrados de coisas pequenas e particulares, que já deveriam ter sido aprendidas há muito e muito tempo, mas nós precisamos voltar para a forma. A grande pergunta é: por que o meu coração tem desejado fazer as coisas que a Bíblia condena? Por que eu ainda fico querendo corrigir? Por que é preciso que alguém venha chamar? Por que tem que ter alguém que venha podar? E nós não aprendemos para onde nós devemos crescer realmente. Paulo chama a nossa atenção, ele diz, a lei ela serviu de apontamento para Cristo. Ele está falando aqui para cristãos que não tinham conhecido a lei de Moisés, então viviam em tempos de cultos pagãos, e eles faziam sacrifícios em favor dos deuses, e ele diz, aquele sacrifício que você fazia lá, você não precisa fazer mais. O Deus que você acreditava que era vingativo não é esse Jesus que você crê agora. Então você não precisa trazer aquele costume para cá. Da mesma forma ele falava para os judeus dizendo, essa lei, a circuncisão, as ordenanças, os dias santificados e todas essas coisas, elas serviram para apontar para Cristo. Agora você vê Cristo, você não precisa continuar se lembrando dessas pequenas coisas que apontam a necessidade de crescimento. Por isso que ele segue no versículo de número 25, e ele completa quando ele diz, tendo vindo a fé, não permanecemos subordinados ao aio, pois todos nós somos filhos de Deus. Na verdade, no versículo 26, Paulo ele aponta para os cristãos em Gálatas e fala, pois todos vós sois filhos de Deus, porque vós fostes recebidos em Cristo Jesus e fostes batizados em Cristo Jesus. A grande pergunta é: quem somos nós? Quando ele vem nos apresentar que nós vivíamos debaixo de uma lei pesada, que deveria ser o desejo do nosso coração, deixar essas coisas para trás, mas aí vem Cristo, aí Cristo nos liberta, mas nós ainda continuamos agarrados a essas velhas ordenanças. Aí nós somos feitos filhos de Deus, mas o nosso comportamento ele está sendo um comportamento de filhos de Deus. A grande questão é, depois de um certo período, quando você começa a entender o Evangelho realmente, quando você começa a se aprofundar nas doutrinas da palavra de Deus realmente, chega um momento em que não deveria ser mais necessário que alguém viesse ter que aparar as arestas. Isso deveria ser algo que com o passar do tempo seria dispensável na vida do cristão. Mas a advertência que Paulo faz aos Gálatas, ela serve para nós hoje também, porque é duplo. Porque também os Gálatas, e olha que eles tinham 30 anos de evangelho, era uma igreja nova de uma certa perspectiva, mas quando nós pensamos hoje, a nossa condição hoje, eles já tinham bastante tempo também. E esses homens que já deveriam ter ultrapassado as fronteiras dessas pequenas reclamações, ainda estavam voltando para a lei, voltando para as ordenanças, voltando para a forma, sem estar realmente formado. Eram pessoas que tinham perdido o seu formato original, eram pessoas que já não estavam encaixando mais, porque eles estavam se misturando. É como quem você coloca uma pedra de gelo no sol e ela começa a derreter e ela perde o seu formato. Eles não estavam resistindo ao que vinha de fora, eles voltavam aos velhos costumes. E aqueles que não voltavam aos velhos, dizendo, não, eu não vou voltar para o paganismo, eu não vou voltar para aqueles sacrifícios aos ídolos, mas eles adotavam um outro tipo de velho costume, pegando os velhos costumes dos judeus, mas que no fundo fazia deles a mesma coisa. Ele só estava trocando uma lei por outra.
mas ele estava se esquecendo de quem havia entregue para eles tudo que era necessário em toda a sua vida. A grande questão é quem nós somos, porque se eu sou alcançado em Cristo Jesus, se a minha vida foi entregue a Cristo Jesus, onde está aquele pensamento, onde está aquela vontade, onde está aquela determinação que nós tínhamos nos primeiros dias? Onde está o entendimento que vinha aos nossos corações? Onde está o fogo que ardia? O apóstolo João chama a atenção disso quando escreve Apocalipse às 7 igrejas, especialmente a igreja de Éfeso, quando ele dizia: é preciso que vocês voltem ao primeiro amor. Onde é que está aquela vontade? Muitas vezes nós nos desinformamos, nós perdemos o modelo, nós perdemos o formato, nós deixamos e começamos a nos adaptar com o mundo e depois nós não nos encaixamos mais na igreja. E ele chama também a nossa atenção que aqueles que ainda estão ali informados, aqueles que estão na primeira caminhada, que ainda tem o ânimo, ele fala: é preciso quebrar a forma agora, é preciso começar a crescer sozinho, é preciso começar a andar. Paulo chama os cristãos de Gálatas aquilo que nós somos chamados hoje, a amadurecer no Evangelho, porque tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele apresenta é justamente um amadurecimento. É por isso que ele fala nos últimos versículos, a partir do 28, ele diz: dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O versículo de número 29, quando Paulo fala que todos sois descendentes de Abraão, ele está lembrando lá para os Gálatas, que aqueles que estavam dizendo: você não pode ser salvo porque você não é descendente de Abraão, ele vem dizer: não, vocês são descendentes de Abraão. É como alguém que fala: você não pode ser salvo porque você ainda não passou por determinada situação dentro da igreja. Você não pode ser salvo porque você não leu a Bíblia toda. Você não pode ser salvo porque você não fez isso. Você não pode ser salvo porque você não fez aquilo. Muitas vezes essas coisas nascem em boas condições, em vontades positivas, mas acabam se tornando um empecilho na vida do cristão, porque qualquer coisa que tente ser acrescentada é falso evangelho. Nós acabamos entrando na falsidade porque a palavra diz que só Cristo Jesus e só em Cristo. E Paulo, ele termina o texto aqui justamente dizendo que nós somos filhos de Deus. Só que o versículo de número 28, ele vai fazer uma comparação onde ele coloca alguns grupos de pessoas. Ele vai falar: não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Esses grupos de pessoas, elas marcavam justamente a cultura da época. Para aqueles gregos que estavam ouvindo Paulo, quando ele fala nem judeu nem grego, ele está falando de uma rixa que havia entre eles, porque os judeus, eles não se sentavam na mesa com os gentios, porque diziam que eles comiam coisas imundas, então por isso eles eram amaldiçoados, eles não eram completamente santos. Só que do mesmo jeito, o gentio, que era grego, ele considerava o judeu como uma naçãozinha pequena, eles eram donos da lógica, eles eram donos de toda a filosofia, de todo o pensamento. Então eram grupos que se achavam um melhor do que os outros, e por isso eles ficavam no seu cristianismo apegado ao seu grupo particular. Então o judeu dizia: não, o cristão judeu, ele é mais puro do que o cristão de outras nações. Aí o grego ia dizer: não, o cristão grego, ele é mais puro porque ele não está impregnado com o judaísmo que já ficou para trás. E aí Paulo diz: não tem nem judeu e nem grego, porque quando nós somos chamados para abandonar tudo. Ele nos chama a ser um em Cristo Jesus. Então essas questões de etnia, essas questões de conhecimento, essas questões de família, essas questões de lugar, questões de cidade, questões de igreja, de bandeira, denominação e todas essas coisas, todas elas são secundárias, todas elas ficam para trás. E se elas tentarem se misturar com o nosso cristianismo, no sentido de dizer se somos ou não somos filhos de Deus, elas se tornam malditas, segundo a palavra do próprio apóstolo Paulo, quando ele diz que se o evangelho for pregado diferente, seja anátema aquele que prega. Do mesmo modo, ele fala do escravo e do liberto. E aqui era a questão social. O escravo
Ele podia dizer, não, eu sou de Cristo Jesus, mas ele tinha um dono humano. E aí o livre dizia, não, eu sou livre, então eu sou mais cristão porque eu sou livre, então posso entregar minha vida a Cristo. O escravo ele tem uma obrigação com alguém. E aqui vem a condição que a maioria dos escravos naquele tempo eram pessoas que muitas vezes tinham se endividado, e por isso eles tinham sido vendidos como escravos. Então o liberto já dizia, não, o escravo aqui, esse cara é um cara problemático, ele não soube controlar suas finanças, ele acabou caindo nessa situação porque ele não era um bom administrador, porque ele não soube fazer as coisas, então ele precisa corrigir essa coisa primeiro, para depois ele poder dizer que é um cristão plenamente. E aí Paulo vem dizer, não tem nem escravo e nem livre. Aquele que é livre, ele se considera escravo por causa de Cristo, e aquele que é escravo, ele serve ao seu senhor terreno como se estivesse servindo a Deus. Então da mesma forma ele está debaixo do governo de Cristo, não há diferença. Mas eu acho interessante o último, quando ele fala não há nem homem nem mulher. Por que eu acho interessante? Porque nos nossos dias, aqueles que se dizem detentores do conhecimento costumam dizer que a Bíblia é machista. Esse ensinamento bíblico é um ensinamento que separa, que coloca as pessoas. Quando você fala a respeito da doutrina do ensinamento bíblico, a respeito da submissão, a doutrina a respeito do casamento, da família e todas as outras coisas, as pessoas tratam como um ranço que está impregnado na religião, e por isso a religião precisa ser rejeitada por causa desse ranço, porque as pessoas elas têm que se libertar. E a gente que não tem a mínima noção que se há algum direito igualitário hoje, esse direito ele nasce na palavra de Deus. As pessoas que se arrogam e fazem cara de nojo ao cristianismo, como se o cristianismo fosse um empecilho para o desenvolvimento da relação entre as pessoas, eles são completamente ignorantes, porque se não fosse o cristianismo, eles nunca estariam onde eles estão hoje. E Paulo lá atrás, ele confronta os filósofos gregos que essas mesmas pessoas defendem, porque o próprio Sócrates, ele considerava que a mulher era um ser inferior ao homem, e fala isso com toda a clareza. Os gregos, eles tinham esse pensamento. Os judeus, eles carregavam ranço, porque eles subordinavam as mulheres por conta da história do pecado no mundo e a condição de Eva. Há uma própria lenda no judaísmo, que é utilizada por muitos pagãos, que eles criaram uma lenda rabínica lá. A maioria dos rabinos mais sérios não leva ela em conta, mas como que na criação tivesse sido criada outra mulher antes, e ela tinha sido descartada porque ela não era submissa. Aí então vem Eva na concepção judaica, porque era a obrigação de ser submissa. Só que a submissão judaica ela ultrapassa as barreiras, porque quando chega no templo, o templo ele tinha o pátio dos homens ao redor e tinha o pátio das mulheres que ficava lá separado. Elas não podiam entrar no templo, elas não tinham direitos. Na própria lei civil da época, quando se morria todos os homens de uma casa, a viúva ela não poderia dispor sequer da herança. Era preciso haver um resgatador. Então Paulo ele vem trazendo todos esses ranços, tanto do judaísmo, com seus problemas com relação à mulher, quanto dos gregos também, que consideravam a mulher como cidadão de segunda classe. Ele diz, vocês precisam abandonar tudo isso, porque no Evangelho todos são iguais perante Deus. E olha, Paulo fala isso aqui, lá por volta do ano 60 mais ou menos, da nossa época. Não há nem homem nem mulher, porque todos são iguais perante Deus. Então, ele nos coloca numa posição para poder dizer, todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós fomos alcançados por Cristo. Todo aquele que se chega a Cristo, ele chega da mesma forma diante de Cristo. E não pode haver diferença, porque se eu acho que eu posso fazer alguma coisa para Deus, eu estou redondamente enganado, porque nada do que eu faço ele pode satisfazer a Deus. Quando Deus ele pede a você que desenvolva alguma coisa para Ele, quando Deus lhe dá a chance de poder servi-lo, Ele está dando um privilégio e não uma obrigação. Porque nas palavras de Paulo aqui também está excluído esse pensamento que vive nos nossos dias hoje, porque as pessoas elas acham que a minha oração e a minha adoração ela vai fazer algum bem para Deus. Esse pensamento era dos gregos, porque eles acreditavam que os deuses eles eram imortais, os deuses deles, porque eles recebiam as orações dos homens. Então se os homens parassem de orar, os deuses morriam.
Paulo vem dizer: não é o que você faz, porque Cristo já fez tudo por você. E ele vem dizer: olha para a forma, olha para o que estão apresentando, olha para o que a lei apontava, olha para o caminho do Evangelho. E ele nos pergunta: e por que você está voltando novamente a tentar se prender? Porque você tem vivido como se o Evangelho fosse vestir isso ou aquilo. Porque você tem vivido como se o Evangelho fosse comer isso ou aquilo, observar isso ou aquilo. Por que você tem vivido como se o Evangelho fosse o costume que nós praticamos diante dos outros? Isso é o que Paulo vem chamando a atenção aos Gálatas. É isso que ele quer chamar a atenção a nós hoje, porque hoje em dia há muitas pessoas que têm se afastado do caminho do Evangelho, justamente porque nós consideramos o Evangelho como uma prática. Nós consideramos o Evangelho como algo que eu faço em uma igreja, e a gente não sai de dentro da forma. E nos dias de hoje é até perigoso quando nós pregamos a respeito disso, porque há pessoas que vão para o outro extremo justamente, e nesse outro extremo eles começam a dizer: então a gente não precisa de mais ninguém, a gente não precisa de mais nada, a gente não precisa de mais religião, a gente não precisa mais de igreja. E nas palavras do próprio apóstolo Paulo: e sem igreja, quem é que vai apontar para aqueles que não conhecem qual é o caminho do Evangelho? Sem a comunidade, quem é que vai mostrar os primeiros passos para aqueles que precisam ser, em primeiro momento, conformados para começar a entender? Que precisam ser ensinados os costumes. Porque quando a igreja, ela pega um irmão e começa a dizer: meu irmão, você precisa mudar isso na sua vida. Quando a igreja, ela fala para alguém: cuidado dos ambientes que você tem frequentado. Quando a igreja fala para alguém sobre as roupas que veste, sobre as coisas que fala, isso aí não é que se você continuar falando aquilo você vai para o inferno, mas é um conformar. É uma transformação que primeiro você vai colocando a pessoa a praticar aquilo que a Bíblia ensina, e depois ela vai começar a entender e vai gostar daquilo. É como o sujeito que está doente, ele está passando mal, ele tem uma série de problemas, dá palpitação, aí ele vai no médico fazer uma consulta, e o médico vira para ele, isso é muito comum nos nossos dias, e fala assim: é o seguinte, você precisa parar de comer gordura, você precisa diminuir o açúcar e você precisa fazer exercício físico. Ninguém que começa a fazer isso, no primeiro momento ele começa a fazer e diz: não, está uma maravilha. Ninguém que precisa começar a fazer exercício, ele já começa a fazer o exercício sorrindo e não reclama de dor no primeiro momento. Ninguém que tem que diminuir o açúcar, diminuir o sal da comida, ou parar de comer um pouco mais de gordura, ele faz isso assim, dizendo: não, está uma mil maravilha, por que eu nunca fiz isso na minha vida? É sempre um desafio no primeiro momento, é sempre insosso, é sempre difícil. Mas se você não começa a se exigir, se conformar, se informar ali, se colocar naquele modelo, até o momento em que você se acostuma e faz aquilo de prontidão, sem ser mais tão pesado, sem ser mais tão difícil, sem ser mais tão insosso, você nunca chega a resultado nenhum. E você morre com o mesmo problema que o médico já tinha apontado para você como é que você resolvia. No Evangelho é assim. No primeiro passo nós precisamos encaixar na forma. Às vezes dói um pouco, às vezes tem alguém que tem que chegar lá e apontar um dedo, às vezes a gente precisa levar uma cutucada, às vezes a gente precisa se encaixar, mas depois chega um momento em que a gente pode sair da forma, porque a gente já está no formato certo. Mas nesse momento também a gente não pode ficar preso na forma, a gente precisa ultrapassar isso, porque o problema não é o lugar que você frequenta, é porque que o seu coração tem desejado estar lá. O problema não é aquilo que você consome, mas porque seu coração tem desejado consumir. O problema não é o que você lê, o que você faz, ou os amigos que você tem, mas porque você deseja andar naquele ambiente. E nós precisamos sair da nossa forma, sair daquele modelo que muitas vezes a gente fica perpetuando de: não vou fazer isso porque o pastor não deixa. Eu não vou fazer isso porque se um irmão vê eu fazendo um negócio desse, aí vai dar um problema danado do meu lado. Eu não vou fazer isso, porque se pegarem isso aqui, vão me tirar aqui, vão me afastar, e tal coisa que eu faço dentro da igreja. A gente precisa ultrapassar essas coisas, porque se a gente não consegue ultrapassar,
A gente nunca vai ser cristão maduro realmente. Mas infelizmente hoje em dia a gente está como os cristãos em Gálatas. A gente precisa que chegue o apóstolo diante de nós e fala: você é salvo em Cristo Jesus, você não precisa mais da lei. Meus irmãos, pensem no seu coração, vocês foram alcançados em Cristo Jesus. Por que ainda vocês não têm se conformado com Cristo? Isso é uma palavra que eu posso pegar, colocar para todos nós. Por que nós ainda não temos nos tornado iguais a Cristo Jesus? Porque nenhum de nós ainda conseguiu. Nós ainda estamos verdadeiramente longe. Mas é preciso nós abrirmos o nosso coração, porque não é a lei, não é o mandamento, não é o apontar de dedo, não é a vista dos irmãos, não é nada disso. Mas eu, no meu coração, eu pensar e transformar o meu desejo, porque eu tenho ainda desejado as coisas que desagradam a Deus. Mas Paulo está dizendo: você não depende mais dessas coisas, você não precisa mais disso. E se você realmente entender que não precisa mais, aí você vai ser verdadeiro cristão na presença de Deus. E é isso que Paulo nos chama agora. Diz: vocês não estão mais debaixo da lei. Vocês são salvos em Cristo Jesus. Versículo 29 fala: se sois de Cristo, sois descendentes. E nós, como descendentes, precisamos ser justamente aqueles que conhecem e que andam como Cristo. E se eu andar como Cristo, aí quem olha para a lei não vai ter nada o que apontar para mim. Mas se as pessoas ainda têm o que apontar, é porque eu não tenho andado como Cristo.